você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Como expressamos de fato o nosso desejo ardente de conhecer a Deus? Uma questão para pensarmos, pois não se trata somente da leitura das Escrituras, o estudar as Escrituras, para termos conhecimento, pois não é uma questão só de querer conhecer, mas é a nossa motivação, aquilo que nos move a buscar esse conhecimento. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 10 a 12, é relatado por Lucas a questão do povo de Bereia. Diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O que fez este povo de fato se converter ao evangelho anunciado por Paulo e Silas? A questão de, primeiro, o desejo, a motivação que tinham para fazer. Segundo, as palavras que eles ouviam, eles iam nas Escrituras com o intuito de confirmar o entendimento. Então, o que deve nos mover é a nossa motivação, a motivação de querer conhecer Deus, nada mais, nada além disto. Não é uma questão de conhecimento pelo conhecimento, não é uma questão de rebater, mas de ouvir e julgar aquilo que temos ouvido à luz das Escrituras, para que a gente não fuja da vontade de Deus. E isso é que é importante entendermos. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja guiada pelos nossos interesses, pela forma de pensar deste mundo, mas sim pelo desejo ardente de conhecer e viver segundo a vontade de Deus. Somos chamados para proclamarmos o Evangelho, e proclamar o Evangelho não se trata somente do que falamos, mas da maneira como nós vivemos, pois precisamos aprender a viver o reino de Deus aqui na terra, cumprindo e vivendo segundo aquilo que o nosso Deus planejou. O Evangelho se trata disso, não se trata de outra coisa. Jesus no início disse: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E é disso que ele estava falando e é disso que ele estava ensinando, acerca de valores eternos, acerca de uma maneira de viver que traduza e revele Deus ao mundo. Não se trata de religião, não se trata de um conjunto de normas, de regras a serem obedecidas, mas de compreendermos a motivação pela qual fazemos as coisas, de conhecermos o nosso Deus, compreendermos a sua vontade, compreendermos como devemos fundamentar as nossas relações. Por isso, quando Pedro escreve, ele fala, olha, que nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino do seu Filho. Com que propósito, com que intuito ele diz isso? Ele diz que nós somos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus para proclamarmos as virtudes de Deus. Quando falamos das virtudes, estamos falando de revelar a graça, a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus, revelarmos a bondade, a longanimidade, de manifestarmos os frutos do Espírito. Nós precisamos entender isso. Viver o reino de Deus, compreender a salvação pela graça, por meio da obra de Cristo, que não se trata de um esforço e de um empenho nosso, mas que nós somos salvos por causa do que Cristo fez, e somos salvos para fazermos boas obras, obras que revelam Deus. E é isso que a gente precisa entender. O reino de Deus se trata disso, de buscar o conhecimento e a compreensão da vontade de Deus, para vivermos desta maneira. Que a gente possa entender e compreender isso e desejar ardentemente o conhecimento de Deus para vivermos a plenitude da sua vontade neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.